Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente para a gente começar mais uma série de vídeos aqui nesse canal. Porque demorou, mas aconteceu, demorou, mas ele chegou. O bruxo Geraldão, o Geralt de Rivia já está entre nós, porque estreou essa semana no Netflix a série The Witcher. A série do gênero fantasia, baseada nos contos e romances do escritor polonês Andrzej Sapkowski, mas que só se tornou conhecida e aclamada mundialmente após o jogo de videogame também intitulado The Witcher. It's all it needs to be. Something out there waits for you. This child. You'll come out bloody. Bem, mas antes de eu começar a falar sobre essa série, começar a falar sobre os episódios, eu só quero esclarecer para vocês que eu conheço The Witcher, eu conheço o Geralt de Rivia através dos videogames. Inclusive eu tenho aqui no meu PlayStation, eu tenho o The Witcher 3, que é um jogo muito bom, é um jogo que inclusive eu já joguei bastante, eu já terminei as histórias principais, já terminei as expansões. Enfim, é um jogo que eu conheço bastante, é um jogo que eu me identifiquei muito, é um jogo que eu acho um dos melhores games do gênero. Então assim, eu só conheço mesmo o The Witcher através dos videogames. Mas é claro, eu dei uma lida, pesquisei alguma coisa a respeito dos livros. E eu sei que a série, eu sei que esses episódios eles são baseados nas histórias do livro. Mas tem muita coisa dos games lá que eu consegui identificar e eu consegui ver. E eu acho que a proposta, a ideia da série é pegar o público em geral. Ou seja, mesmo as pessoas que não conhecem os livros, assim como eu, ou aqueles que não jogam videogame, ou aqueles que simplesmente vão assistir a série e não têm referência nenhuma. E aí, como eu já disse, eu assisti 3 episódios, e então eu quero falar para vocês um pouco dessas minhas primeiras impressões, mas esse vídeo especial eu vou falar apenas do primeiro episódio, o que eu achei, os pós e os contras, e depois a gente faz uma resumida, a gente faz um apanhado geral do que eu já vi até agora na série, beleza? Então bora lá falar de The Witcher, primeira temporada? Então vamos começar falando sobre o primeiro episódio, intitulado O Começo do Fim. E nessa primeira parte do review eu vou falar de tudo aquilo que eu não gostei, tudo aquilo que eu achei ruim nesse episódio. E depois eu vou fazer aí uma outra parte falando daquilo que eu achei positivo, que eu achei que ficou legal. Mas para ser bem honesto, esse primeiro episódio me deixou bastante decepcionado, principalmente dos primeiros 50 minutos. O episódio tem um pouco mais de 1 hora de duração, e os primeiros, quase todo o episódio, o negócio não andou, o negócio deslanchou, teve muita cena ruim, muita coisa que eu não gostei, e eu tava para desistir. Mas aí no finalzinho teve uma cena muito boa, que acabou me dando aí um ânimo, um fôlego novo, e aí eu fui pro segundo, terceiro, aí a coisa mudou. Mas eu vou falar agora sobre esse primeiro episódio, e agora de tudo que eu não gostei. E o primeiro aspecto negativo que eu vi nesse começo de temporada, nesse primeiro episódio, e eu senti falta, eu achei que deveria ter e não houve, foi uma introdução no começo do episódio, nesse primeiro episódio. Eu senti falta de alguma coisa para que você pudesse entender e começasse ali, entrar mesmo no universo, sabendo para onde é que a série vai caminhar. Porque se você faz uma série baseada em livros, e o que você tem no começo de cada livro? Você tem um prefácio, né? Uma espécie de resumo, uma introdução que vai te ambientar, que vai te colocar dentro da história para você entender, para você conhecer pelo menos algum outro personagem ou saber um pouco do núcleo desses personagens, dessas histórias. Infelizmente não teve, ou seja, você entra ali sem saber, sem conhecer. Porque eu acho que se você faz uma série, você tem que pensar no público de um modo geral, você tem que pensar que você tem pessoas ali que não leram os livros, que não jogaram os videogames, e que de repente a pessoa vai chegar ali e ela não vai entender muita coisa ali. E eu, para ser honesto, mesmo tendo jogado e gostado muito dos jogos, eu fiquei muito perdido nesse começo de temporada, nesse começo de episódio. E uma outra coisa que eu também senti muita falta foi de uma referência geográfica e cronológica dentro da história. Se você começa a contar uma história, mas você não sabe para onde vai, nem para onde os personagens estão indo, ou para onde é que o seu telespectador vai ser direcionado, você deixa a pessoa perdida. Eu, pelo menos, até o terceiro episódio, eu estava totalmente perdido nessa série. Porque você mostra lugares, você mostra regiões, você mostra cidades, mas você não coloca uma legenda, você não diz para onde aquele personagem está indo, que lugar é aquele. Aí você fica naquela expectativa de ver se um personagem vai falar o nome daquele lugar ou se não vai. E aí você fica totalmente perdido. E também não tem uma referência cronológica, ou seja, você não tem ali, você não tem uma linha temporal dos acontecimentos, dos eventos. Você não tem ali um grande evento pós ou anterior que vá situar, você não tem ali uma era, você não tem um ano, você não tem um período, você não tem uma estação, você não tem nada. Ou seja, você está
pairando, você está ali no limbo, sem referência geográfica, sem referência cronológica. Para mim ficou muito vago, ficou muito perdido, ficou meio aleatório o negócio. Eu não gostei, eu queria realmente saber em que lugar no espaço-tempo aquelas histórias, aqueles personagens estão interagindo, aquelas coisas estão acontecendo. Mas o que eu realmente vi de ruim nesse primeiro episódio foram as primeiras cenas de ação. Se foram as primeiras cenas em que o Geraldão aparece ali em combate, aparece ali enfrentando os inimigos. A primeira cena do episódio, e não é spoiler contar, porque inclusive está no trailer, era uma cena que ele luta com uma criatura, um ser ali meio humanoide, meio aracnídeo, num pântano. A ambientação ficou legal, a luz, o nevoeiro, sabe? Ali o local ali onde ele estava ficou interessante. Só que a cena ficou muito ruim. O efeito ficou ruim. No momento em que ele está ali, que ele sai da água, sabe, você percebe que ele está sendo içado, como se ele tivesse içado. A única coisa que o pessoal do efeito, da edição fez foi tirar o cabo que puxou ele da água, sabe? Mas é muito ruim a cena. Né? A cena que ele está lutando também, esse animal, esse monstro, que depois ele fala que é uma Kikimura, mas que não tem muito a ver com a Kikimura dos games. Eu não sei como é que é nos livros, mas o jogo tem um bestiário, que é um catálogo ali, onde tem ali descrito a forma, as características, um pouco ali das criaturas, e eu fui lá dar uma olhada. A Kikimura que tem na série não tem nada a ver com o game, mas enfim, fora esse detalhe, o efeito ficou ruim, o efeito não ficou legal. E aí depois corta para outra cena, a cena seguinte também é uma outra cena muito ruim, que é uma batalha entre dois exércitos, o exército de Sintra e o exército de Nilfgaard. Eles vão entrar ali em combate, e a edição ficou péssima, sabe? A gente sabe que cenas de luta, de ação, de lutas medievais, principalmente de dois exércitos, as cenas são bem violentas, são bem sanguinolentas, é bem gore, né? Você está usando espadas, facões, lanças, machados, flechas, enfim, você tem ali uma série de armas ali que causam um estrago bem violento. Porém, acho que a edição estava muito mais focada em mostrar o gore, em mostrar a cena grotesca, a cena dantesca, né, que são as cabeças sendo degoladas, os membros sendo decepados, mas eles fizeram a edição de maneira muito ruim, ou seja, focando ali só naquele momento em que o sangue jorra ou que o membro sai rolando, e aquela edição, sabe, entrecortada o tempo todo, juntando aquelas cenas num ambiente escuro, você não consegue entender quem é quem, virou aquele emaranhado, aquela multidão, e você não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo. As cenas muito ruins, focadas ali mesmo só na violência, só no sangue, não mostrou uma coreografia, não tem uma cena interessante, não tem nada de bom. Eu fiquei decepcionado quando eu vi aquilo. E eu fiquei pensando, cara, se for desse jeito, essa série não vai vingar. E um outro aspecto que eu não sei se é positivo ou negativo, se é bom ou ruim, mas que eu percebi principalmente nesse primeiro episódio, é que os personagens secundários se destacaram muito mais que o próprio protagonista. Eu vi ali alguns personagens que têm um domínio de cena, têm uma interpretação muito maior, muito melhor do que a do Henry Cavill. O Henry Cavill está com aquela cara, o Henry Cavill, não sei, ele está com aquela cara de Superman o tempo todo, sabe, aquela cara de paisagem, e que só muda quando ele está ali com raiva, quando ele está ali num momento de uma cena de ação, uma cena de luta, em que ele vai franzir ali o senho, vai cerrar o olhar, até a narina dele aqui vai levantar, muito parecido com a mesma feição, a mesma cara que ele tem ali no Superman, porque ele ficou conhecido como Superman. Então, pra mim, eu particularmente, parece que eu estava olhando para ele e eu estava vendo o Superman o tempo todo na tela. Já os outros personagens, não. Os outros personagens interpretam muito bem, eles têm um domínio de cena muito bem, ou seja, eles conseguem passar uma verdade, uma interpretação que o Henry Cavill, infelizmente, principalmente nas cenas de diálogo, nas cenas de narrativas, ele não tem. Mas nem tudo foi ruim, né? Teve coisa boa também, teve situações muito boas. E agora eu vou falar do que eu achei interessante, do que eu achei legal de ter visto. Uma das coisas que eu gostei foi do figurino, apesar de eu acho que esse seja o mais fácil de acertar, porque você está falando de fantasia medieval, então eu acho que não tem como errar isso daí. Mas eu gostei bastante do figurino. E até o traje do próprio Geralt está muito parecido com os games, embora eu não sei como é que ele é descrito nos livros, mas está bem fiel, está bem parecido com os games. A trilha sonora é muito boa, a trilha sonora envolve bastante, né? A trilha sonora ela sabe direcionar os momentos narrativos, os momentos de drama, os momentos de suspense, os momentos de ação. A trilha sonora está muito boa, está inclusive muito parecida com o videogame. A ambientação também está muito boa, ou seja, as locações,
os efeitos ali para mostrar as cidades, para mostrar as tabernas, para mostrar tudo ali daquele ambiente medieval. Também está muito bom, eu acho que a tendência é só melhorar. E está interessante, pelo menos está na linha, está mesmo acompanhando ali o que a gente já conhece de outras séries, de outras produções. Mas o que salvou esse episódio, aos 45 do segundo tempo, eu vou dizer para vocês que eu já estava para desistir, porque para mim eu não tinha visto, até os 50 minutos eu não tinha visto nada de interessante nesse episódio, a não ser as referências, né, aquilo que a gente via no jogo, ou que a gente já conhecia de alguma informação e que estava presente, mas ainda não tinha acontecido a mágica, sabe? As coisas ainda não tinham fluído. E no final teve uma cena do Geralt, né, do nosso Geraldão, enfrentando os homens da princesa Renfrey. Cara, e essa cena é espetacular. Eu digo para vocês que, assim, parece que de um momento para outro eu estava assistindo uma série e de repente comecei a assistir outra, sabe? Foi um negócio assim, sabe, do nada, parece que foi um passe de mágica, o negócio mudou completamente. E eu digo para vocês que eu já vi e revi essa cena umas 8 ou 10 vezes. E para mim já é disparado uma das cenas mais bonitas, uma das cenas mais bem coreografadas do cinema ou até mesmo das séries de fantasia medieval. Cara, o Geralt, o personagem, o Henry Cavill, ele ensaiou muito bem, ele coreografou muito bem. Não só ele, os outros figurantes também que participam. Você vê uma emoção, você vê um negócio vigoroso, um negócio realmente feito com vontade. E as cenas não tem aquela edição ruim de ficar cortando o tempo todo. A câmera dá uma paradinha, você consegue ver os movimentos. Ele tem um domínio muito bom da espada. Então, no momento em que ele está lutando, sabe, ele transforma contra-ataques ali em ataques rápidos, sabe, ele vai aniquilando os inimigos, ele vai aniquilando ali os adversários um a um. Cara, um negócio assim poderoso, aquele negócio que realmente te coloca para cima, você fica arrepiado em assistir. Então aí que o negócio, aí eu parei e falei, não, peraí, tem um negócio aqui vai funcionar. Se for assim, se for continuar dessa forma, agora vai fluir. Então essa cena final, essa cena dessa luta, e depois ele enfrenta também a princesa Renfrey, e essa personagem, essa atriz, que agora não me recordo o nome, além dela ter um domínio de cena, ela tem uma interpretação muito boa nas cenas de diálogo, cara, ela também explodiu na tela, nas cenas de luta. Sabe, os dois ali, aquela química, aquele negócio que parece que realmente foi muito ensaiado, foi exaustivo, mas o resultado valeu a pena. Então eu acho que essa cena, pra mim, foi o que salvou esse primeiro episódio. Os outros episódios que vieram na sequência, aí aumentaram ainda mais a minha expectativa, eu gostei bastante. Principalmente o terceiro episódio, pra mim, foi o melhor que eu já assisti até agora. Foi o melhor dos 3. Eu vou assistir os outros e, como eu disse, eu vou fazer review, eu vou fazer vídeo sobre cada um desses episódios. Mas desse aqui eu vou ficar só no primeiro. Como eu disse, eu não revelei nada aqui, eu acho que eu não deixei aqui nenhum spoiler. Você pode assistir tranquilo, depois você volta aqui, comenta, fala o que você achou. E durante a semana, à medida que eu for assistindo os outros episódios, eu vou fazendo mais vídeo, vou falando sobre eles. Vou trazendo detalhes que eu de repente eu perceber, que eu ver que tem alguma coisa a ver com os jogos, ou que tem a ver com a série também. E vou tentando fazer esse paralelo para a gente descobrir e tentar aí chegar mais longe, tentar perceber realmente se essa série ela vai cumprir aí comprometida e vai ser aí o novo Game of Thrones que a galera está esperando, beleza? Então era isso, pessoal, eu não vou mais me delongar nesse vídeo, não vou dar mais detalhes. Espero que vocês assistam, se assistiu depois vem aqui e comenta. E fica ligado que assim que eu assistir mais episódios, eu vou trazer mais reviews, eu vou trazer mais análises dos episódios da sequência, beleza? Então um forte abraço, muito obrigado para você que ficou até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!